Está no ar e hoje tem Pais de Atleta e o sentimento hoje é aquele: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso porque a gente vai falar de planejamento financeiro. Sem dinheiro, como é que eu vou fazer planejamento financeiro? Agora, sem o planejamento financeiro, como é que eu vou ter dinheiro? E quem é pai de atleta sabe muito bem o quanto custa essa missão. Quantos gastos aparecem do nada, quantas competições, quantos materiais esportivos, quantos treinamentos especiais, quantos equipamentos e vai dinheiro. Para falar sobre esse planejamento financeiro, hoje vamos conversar com o Vinícius Dweck e com o Matheus Veronese. Sejam muito bem-vindos, Vinícius e Matheus. É um prazer ter vocês aqui, né, para compartilhar suas experiências e para ajudar a nossa comunidade dos pais de atleta, né, para eles entenderem um pouco melhor sobre como cuidar melhor da parte financeira. E aí, puxando o gancho da abertura do César, né, que ele fala sobre aquilo, né, do ovo ou da galinha, né? Nesse caso financeiro, vocês acham que é melhor planejar antes de ter o dinheiro ou esperar ter dinheiro para depois sim planejar? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Sou um membro do canal de vocês, acompanho bastante, então é um prazer poder contribuir com vocês aqui. Eu acho que sempre o conhecimento tem que vir antes, né? Então, antes mesmo de você ter dinheiro, se você tiver o conhecimento do que fazer quando você tiver o dinheiro, já é um ótimo passo, né? Então, a gente sempre gosta de passar a educação financeira para os nossos clientes. A gente atende aqui no escritório desde os clientes que já têm um patrimônio grande construído, mas também os clientes que estão começando a construir esse patrimônio. Então, como hoje, infelizmente, a gente não tem a educação financeira na maioria das escolas, o nosso papel social aqui também é de passar um pouco desse conhecimento. Então, sempre é importante estudar, saber como lidar com o dinheiro, porque depois que você tem dinheiro, e na maioria das vezes a carreira de atleta, essa virada de chave é muito rápida, né? É o que a gente estava conversando ontem, até eu e o Matheus. Às vezes é um gol, dois gols ali, né, ou duas jogadas importantes que muda a vida desse atleta e ele passa a ter dinheiro do dia para a noite. Se não tiver conhecimento, esse dinheiro também ele vai embora rápido. Então acho que da minha parte é isso. Matheus, se quiser complementar. Show, prazer pessoal, obrigado aí pelo espaço para a gente poder comentar um pouquinho aqui sobre esse assunto que é super importante, né? E nossa missão aqui é realmente tentar ajudar os atletas, os pais dos atletas. E eu acho que o Vini comentou muito bem, e o que eu digo é assim, né? A gente sabe que não é a realidade de todos os jogadores. Logo ali de início, você já ter realmente uma receita interessante, né? Algo que você consiga planejar ali financeiramente algo grande. Mas de início e sempre você tem que começar pelo menos se organizando, né? Então, você tem que ter uma noção ali de organização da sua receita, do que você está recebendo ali, e com certeza até os pais ali no início, na base, ele vai ser alguém que vai ajudar demais o atleta nessa construção. Então, mostrar para o atleta a importância do dinheiro, a importância de você se preocupar com o dinheiro e de se planejando, se organizando com isso. Porque, como o Vini comentou, o esporte, primeiro que a carreira é super rápida, mas também o movimento dela é muito rápido, né? Então, assim, do dia para a noite você está recebendo muito bem, e do dia para a noite você pode parar de receber muito bem também. Então você tem que estar muito bem organizado, entendendo ali quais são as suas despesas, quais são as suas receitas, e entender se, mesmo no começo, às vezes você tem algo ali que você pode entender da sua despesa que você pode cortar para começar a poupar, né? Então coisas bestas, às vezes a gente tem ali vários streamings, por exemplo, né, para assistir. Então tem um Netflix, um Prime Video, um HBO, por exemplo, e você só usa um. Será que não dá para cortar ali e começar a poupar? Então essa organização, às vezes, que você precisa ter, essa educação que o Vini comentou, para depois a gente começar um planejamento de fato. Você sabe que você falou uma coisa interessante. Uma vez eu estava conversando com o Casagrande, cara, e ele falou o Matheus falou exatamente o que o Matheus falou.
Ele falou assim que no lance do jogador, que o que ele mais sofreu é que quando ele parou de jogar, não é que no dia seguinte você ganha um pouquinho menos, daí você ganha um pouquinho menos. Não, no mês seguinte você já não recebe. Acabou a sua fonte de renda. Então você tem que estar muito bem planejado mesmo, porque é do dia para a noite, parou, acabou. Né? Então é realmente um lance. Agora, vocês trabalham com alguns atletas. No esporte, essa virada de chave, ela muitas vezes acontece muito cedo. Vocês têm a participação dos pais acompanhando os atletas? O quanto vocês acham que isso é importante e até que ponto ali o pai toma conta do dinheiro do atleta? De não, isso daqui não vai mexer. Como é que vocês trabalham isso com a família? Acho que o Matheus pode começar respondendo, até porque ele foi atleta, né, e teve o pai acompanhando. Acho que ele pode trazer essa experiência para a gente. Boa, perfeito. É, assim, no começo ali na base, os pais são essenciais até como ajuda mesmo, né? Porque no começo você não tem nenhuma receita, né? Você joga por amor ali e os pais eles têm que estar presente e têm que ajudar, né? A gente estava até comentando numa conversa anterior, né, César? É rifa, né? O pai se preocupa ali em tentar ajudar, então o pai é essencial. Mas como eu falei, assim, eu acho que é uma presença super importante eh, no, na conscientização desse atleta. Então, os pais se prepararem para isso e mostrarem para o atleta essa conscientização de que, poxa, você tem que se preocupar com o seu futuro, eh, seja você ganhando pouco, seja amanhã você ganhando muito, né? Porque eu estava comentando com o Vini numa conversa também, você quando é atleta, você está ganhando bem, mas você não tem uma estabilidade de que você vai continuar ganhando esse salário por muito tempo, né? Às vezes é uma, duas temporadas que você recebeu muito bem e a próxima talvez não vai ser igual, você pode ter uma lesão no meio do caminho. Então, assim, acho que os pais eles têm que fazer principalmente a conscientização, né? E depois, claro, a gente pode ir abrindo para a parte do planejamento financeiro junto com os pais, e aí vai dependendo ali um pouco de como é o acordo familiar ali, né? Se determinado momento o atleta quer começar já a ter a sua vida própria, ter um empresário, né? Planejar financeiramente sozinho, né? Mas acho que os pais no começo ali a conscientização é assim, super importante. E só complementando, César, a gente recebe todos os tipos de atletas aqui, né? Desde os atletas que têm uma base familiar, onde o pai já tem essa ajuda e tem um conhecimento que procura essa ajuda para o filho, mas a gente recebe muitos atletas aqui que são a principal fonte de renda de casa, o que tem mais conhecimento, o que estudou mais e que às vezes ele é o arrimo de família ali. Então o pai às vezes não tem esse conhecimento para poder ajudar o filho, né? Então a gente acaba passando isso para o atleta diretamente. E ele acaba até ajudando em casa, muitas das vezes ele é a principal fonte de renda, como eu disse, então ele é o cara que ajuda financeiramente pai, mãe, família, né? E a gente sabe disso, quanto maior o atleta e quanto mais baixo ele veio, ele acaba sendo realmente o responsável ali financeiro pela família. Quero trazer uma pergunta do Felipe Souza, que faz parte da nossa comunidade dos pais de atleta, mas aí que vocês já meio que responderam que ele quer saber quando que o atleta deve começar a pensar no planejamento financeiro. Então, dá para dizer que basicamente desde sempre, né? E quanto antes, melhor, pelo que eu estou entendendo. Mas aí eu já quero, se vocês quiserem complementar, mas eu já aproveito e quero saber também, se a gente fosse dividir essa organização em caixinhas, quais seriam as caixinhas que um atleta tem que ter? Boa. O que a gente sempre fala para os nossos clientes, não só atletas, mas de qualquer outro tipo, de qualquer outro nicho, a base de qualquer planejamento, e aí agora enfatizando o atleta que trabalha com o corpo, a base do planejamento é a gente criar ali, obviamente, uma reserva de emergência. Tá? Então, o que é uma reserva de emergência? Um dinheiro aplicado com liquidez que ele consiga resgatar se tiver uma dor de barriga, se tiver um problema, né, alguma coisa que ele precise mexer nesse dinheiro, esse dinheiro ele tem que estar disponível. A gente recomenda que tenha ali de 6 a 12 meses do custo fixo dele.
Tá? Então, uma pessoa que tem um custo de 5 mil por mês, ele teria que ter de 30, mais ou menos ali de 30 a 50, 60 mil reais guardado para poder suprir ali numa necessidade. O segundo passo, que é um dos mais importantes, que a gente chama que ali a base de uma construção sólida, seria a proteção, um seguro, tá? Seguro para esse atleta. Então, geralmente os atletas eles são máquinas ali de fazer dinheiro, né? Depois que eles têm atingem um certo patamar. Mas se alguma coisa acontecer com a mão, com o pé, né, uma lesão, uma doença que tira esse atleta ali do mercado, o impacto financeiro pode ser muito grande. Então a gente sempre recomenda iniciar com essa reserva de emergência e já procurar uma solução de proteção, de seguro mesmo em vida para esse atleta. Não é um seguro para ele deixar algo para alguém, não. É um seguro para ele mesmo, caso aconteça alguma coisa com ele durante a jornada, durante a profissão, para que ele tenha liquidez, para que ele tenha um aporte financeiro de uma seguradora e que a família ou ele não sofra financeiramente. Então, esse tipo de seguro, ele funciona para toda e qualquer modalidade, também para, seja lá a categoria, a idade desse atleta. Isso. O que a gente sempre fala é o seguro de vida, né, o seguro em vida, não é quem quer ter, mas é quem tem condição de saúde. Então a seguradora vai analisar a saúde. Então quando a gente fala de atletas, pô, geralmente a saúde é muito boa e são jovens, né? Então o seguro é extremamente barato. Quanto mais jovem você for, já congela aquele momento que você está entrando, então você vai pagar barato do início até o fim, né? Essa é uma grande vantagem. Então o melhor momento de você contratar é o quanto antes, quanto mais jovem você for e quanto melhor sua saúde, porque pode ser depois que seja tarde demais, pode ser que fique caro depois de uma certa idade, então a gente sempre recomenda o quanto antes, tá? E aí a gente trabalha com seguradoras aqui, tanto seguradoras nacionais quanto internacionais, que trouxeram o conceito de seguro em vida de países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Japão, né, algumas da Europa. Nós trabalhamos aqui todas com elas regulamentadas no Brasil, né, com fundamentos aqui no Brasil, mas que trouxeram esse planejamento de primeiro mundo. Então, a gente sempre fala, pô, a educação financeira que a gente passa não é só com relação ao investimento, é com relação ao todo, né? E como que um atleta ou como que um profissional lá fora se planeja? A gente tem o mesmo produto hoje no Brasil, graças a essas seguradoras que estão hoje aqui no Brasil também. Tá? Então a gente protege a jornada inteira, a gente protege desde hoje até ele se aposentar, até ele parar de jogar, ou até depois mesmo, porque às vezes a gente fala de aposentadoria de um atleta, mas não necessariamente é a aposentadoria dele como um todo, né? Às vezes ele vai ter uma transição de carreira, ele vai continuar como um empresário, ou ele vai continuar trabalhando no meio do esporte mesmo, ali na parte técnica, então esse seguro ele vai acompanhando enquanto for necessário. Show. Se eu puder complementar, eu acho que assim, né? É super importante o seguro. A gente, basicamente, todas as conversas aqui com o atleta, a gente já coloca de início, né? Porque, poxa, ele trabalha com o corpo, a probabilidade de ter algum problema ali no meio do caminho, ela é muito mais alta do que a gente que trabalha no escritório sentado na cadeira, né? Então é super importante desse atleta ter essa preocupação. Mas, de novo, obviamente, assim. Essa preocupação ela tem que vir principalmente quando você tem ali já uma carreira profissional, já está definido, você já está tendo uma receita, né? Você consegue se organizar. Mas, de novo, acho que não é a realidade de todo mundo, não é de todo atleta. Então, o atleta que está bem no começo, eu vou reforçar isso, é a organização, né? Então, primeiro entender quanto que eu tenho de receita, se eu tenho alguma receita, e quanto que eu tenho de despesa com coisas fixas e com coisas variáveis. E dessas variáveis, o que que eu posso ali talvez cortar ou não, né, para conseguir começar a ter uma organização. E principalmente, às vezes você ainda não tem recebimento, mas você já sabe que você quer tentar se tornar um atleta. Então, você começar a pensar, pô, como que eu quero ter a minha carreira, aonde que eu quero chegar. Você ter essas visualizações e essas preocupações desde o início, ela é super importante, né? E aí, quando começar a ter a entrada, aí sim, a gente começa a falar do seguro, a gente começa a falar do planejamento financeiro, né? Acho que só para colocar todo mundo ali, né, na mesma página e em cada fase você tem ali as suas preocupações, né?
Eu vi um lance interessante da diferença do Brasil em relação a outros países dessa parte financeira, é porque nos outros países existe já esse planejamento, já é cultural. Até o lance do seguro, que no Brasil tem tanta gente avessa assim, aos seguros e tal, mas o planejamento já é uma coisa cultural. E no Brasil o esporte, na maioria das vezes, é sobrevivência. Então o cara não tem nem como, porque às vezes você fala assim, não gaste, sei lá, 25% para investir no seu filho e tal. Cara, não, o cara vai investir 100% que é a única chance da família inteira. E isso deve ser uma coisa, para vocês que mexem com isso, quase assustadora, né? É muito diferente do que a gente, né, vê fora. A gente atende alguns atletas que jogam fora, né, que se formaram lá fora. Então, você vê que a base lá, ela tem uma base muito maior, até de apoio mesmo, né, das universidades, do governo, que conseguem fazer esse tipo de investimento no atleta. E aqui no Brasil, infelizmente, nem tanto, né? Então é o que você falou, César. Depende muito ali do patrocínio, né? E às vezes a família deposita todas as esperanças num jovem ali, e muitas vezes é isso, é se endividando para comprar um acessório, uma chuteira, um equipamento ali para a criança poder, para o atleta poder seguir. As inscrições são caríssimas, né? Buscando patrocínios pontuais ali. Então a gente sabe disso, que essa realidade ela é muito dura. Mas a gente tem que sempre, como a gente vem falando, é importante ter o conhecimento, porque se tiver a virada de chave, é nesse momento que a gente precisa se planejar, é nesse momento que eu preciso ter conhecimento para saber como organizar minhas caixinhas, né? O quanto que eu vou poupar, o quanto que eu vou investir, o meu padrão de vida ele não pode ser um padrão de vida alto, ele tem que estar reduzido para uma realidade até eu formar essa reserva financeira. Então são etapas ali que tem que ser concluídas e muitas das vezes a gente vê que a gente pula etapa, né? Porque é tanto período de retenção, tanto período de investimento, que quando começa a entrar o dinheiro, você quer gastar, você quer usar, pô, eu mereço, eu passei por tanta coisa, né? A família passou por tanta coisa, vamos comprar patrimônio, vamos comprar tênis, vamos comprar casa, vamos comprar carro, e aí a gente vê que muitas das vezes isso pode ser ali a falha inicial que perdura ao longo da carreira. E aí é aquela conscientização dos pais que, assim, é essencial no começo. Se conseguir trazer essa informação pro filho, né? Que, pô, hoje talvez ele não tenha condição, mas é aquilo, 2, 3 jogos às vezes muda a vida de um atleta, né? E começa a entrar muito dinheiro. E é isso. Aí quando começa a entrar, o cara não está preparado, vai gastar com coisas supérfluas às vezes e não vai fazer o planejamento definido que ali na frente talvez. Pô, quantas histórias a gente tem de jogadores que, se a gente pegar num futebol, por exemplo, que é muito rentável, né? Vários jogadores que ganharam muito dinheiro chegaram no final da carreira quebrados, assim. Então é a falta de conscientização, falta de planejamento de fato. Mas até voltando um pouquinho no que você falou, César, fazendo uma analogia pro investimento, é realmente assim, é meio louco, né? Você tá colocando todos os ovos numa cesta só, né? Lá fora, nos Estados Unidos principalmente, você tem uma alternativa porque você se torna atleta numa faculdade, sai já formado, né? Aqui no Brasil é outra realidade, assim. Então, por mais que seja uma loucura, é a realidade, não tem o que fazer. Ele tem que tentar, e se ele for tentar, ele vai ter que se dedicar 100% ao esporte e, né, tem que ter um pouquinho de sorte ali também. A Laura tem uma série de perguntas, eu tenho mais uma pergunta aqui, depois ela entra numas curtinhas aí, mas eu tenho mais uma pergunta para vocês. Qual o maior pecado da família do jovem atleta? Qual o maior deles, financeiramente? Boa pergunta. Eu acho que o maior pecado é pensar que aquela renda atual vai ser a renda vitalícia daquele atleta. Então, assim, no momento que, vamos pensar no momento que as coisas viraram, aconteceram, um primeiro grande contrato, achar que isso vai ser a realidade, que nunca vai ter uma queda. Eu acho que é aí que as pessoas se endividam, crescem, aumentam o padrão de vida e aí que pode vir a queda depois. Perfeito, estou de acordo 100%. E, ou seja, né, assim, nesse início, pode até não ter o dinheiro, mas você já pode começar a preparar a sua mentalidade para
porque isso não precisa de nada, né? Só precisa de você buscar informação. A gente tem uma falsa ilusão de que precisa começar a ter muito dinheiro para investir. E às vezes é assim, é começar realmente com R$ 100 por mês que seja, você consegue comprar um tesouro, por exemplo, um tesouro, né, um título público, você consegue começar a poupar para começar a criar essa consciência. Começar é muito difícil, porque é pouco, você às vezes vê ali o dinheiro rende pouco, porque né, o montante é baixo, mas a consciência e você criar esse hábito vai mudar o jogo dali para frente. Então, a partir do momento que começa a formar uma reserva interessante, você começa a ver os juros trabalhando para você, aí as pessoas ganham gosto. Mas até chegar esse momento, costuma demorar e é aí que as pessoas desistem. Então, é criar esse hábito mesmo na vida. Sim, perfeito. E até trazendo um pouco assim, a gente fala muito de investimento no nosso mundo aqui também, né? No mercado financeiro e tudo mais. Às vezes, investir seja talvez você investir na sua educação de novo. Então, pô, vou estudar um pouco mais, ter um curso ali para aprender sobre mercado financeiro ou sobre planejamento financeiro, organização financeira. Isso talvez seja um investimento de início que vai, às vezes, te dar até mais fruto do que investir aqui no mercado financeiro direto, né? Então é isso, é você estar preparado para, no momento que você tiver um pouco mais ali de possibilidade de poupança, você saber lidar com o dinheiro, porque o que o Vini comentou ali um pouco atrás é muito a realidade. O cara não tinha recursos, do dia para a noite começa a ter um recurso muito bacana e aí ele não sabe lidar com o dinheiro. Aí ele vai começar a comprar coisas supérfluas, coisas que não fazem sentido para o futuro e só para satisfazer ali uma necessidade de curtíssimo prazo dele, né? Então tem que estar preparado para quando aquilo que você está lutando tanto para acontecer, para quando acontecer você saber se organizar. Vou aproveitar então, e já vou trazer aqui, deixa eu pegar mais uma pergunta da Rosana Cruz, que também faz parte da nossa comunidade, que ela pergunta justamente onde um atleta pode buscar cursos ou treinamentos para aprender mais sobre gestão financeira e patrocínio. Mas aqui nesse caso vocês podem Boa. responder mais pela gestão financeira, né? Legal. Eu acho que hoje nós temos uma arma para o bem e para o mal, que é a internet. Hoje você tem vários conteúdos gratuitos, podcasts que você consegue ouvir, que podem te trazer vários insights, vários tipos de conhecimento que eu acho que podem te ajudar muito, né? A própria XP, ela tem a parte lá de XP Educação, que você tem vários cursos gratuitos, tá? Que vocês conseguem desde o de curso de iniciante mesmo assim no mercado financeiro, conceitos básicos de economia, né? Então eu acho que podem te ajudar. Por que que eu fico um pouco com receio de indicar alguns lugares? Porque também tem muito guru ali de investimento que vendem promessas falsas, e que a gente fica bastante com receio ali das pessoas chegarem a esse tipo de informação. Então, o que, que é importante? Assim, peguem instituições sólidas que disponibilizam, tem como esse objetivo social disponibilizar esse material, né, de educação financeira para clientes. Então, pô, a gente pesquisando ali no site dos grandes bancos mesmo, você consegue ter acesso a isso. Tá? A gente sabe que o próprio COB também tem ali alguma linha de educação para atletas, tá? Tanto de educação financeira, até com uma parte de transição de carreira também. Tem alguns cursos gratuitos no site do COB que são interessantes. Então, eu acho que procurar pessoas que tenham uma idoneidade, que tenham ali um conhecimento puro e genuíno para poder passar. Tá? E eu acho que o principal é esse, né? O início é isso. Mas se quiser complementar. Não, acho que você falou muito bem do curso, mas até você puxou um gancho aqui que eu lembrei da gente comentar também. Eu estava falando muito da organização daquele atleta não gastar com coisas que não fazem tanto sentido quando ele começa a ganhar um dinheiro. Mas o que pode acontecer muito, e a gente tem que chamar muito atenção, pessoal, é o seguinte: às vezes esse atleta ele começa a receber e ele se preocupa assim em poupar. Só que aí ele não tem o conhecimento, né? Ele acabou não se estudando, se preparando para isso. E aí, quando ele vai fazer os investimentos dele, ele cai em diversos, é,
vou chamar assim, de vigaristas mesmo que a gente tem na sociedade, que vão prometer ali 3% ao mês. Aqui você tem uma mágica dos investimentos que você vai dobrar o seu capital em pouquíssimo tempo. E aí, esse atleta ele acaba caindo nessas promessas, né? E cai em vários golpes que a gente tá vendo, pirâmides, né? E às vezes pessoal, assim, atleta grande, pô, que a gente viu agora, jogador do Palmeiras ali, né? Que a gente teve histórico de cair em pirâmides. Então, não é só o pequeno, não. O grande também cai, né? E é falta, de novo, de conscientização, falta de conhecimento ali. Então, assim, a gente também tem que estar preocupado com isso, né? De não cair em golpes e cair promessas mirabolantes de que você vai ter o seu retorno extremamente rápido. Isso, assim, promessa de rentabilidade, já saiba que isso não existe, né? Então, isso é super importante, até dos pais aqui que estejam ouvindo, se preparem os filhos. Pô, promessa de rentabilidade não existe, né? Vamos dar uma olhadinha em como que está a taxa de juros do país, né? Hoje a gente está em 15%, que é uma taxa de juros extremamente alta nível global. Mas mesmo assim, se você vê que tem alguma rentabilidade muito acima de 15% ao ano ali, pô, dá um passinho atrás. Será que isso é verdade? Será que tá correto? Tudo que tiver acima disso tem algum risco embutido ali, né? Então é importante também conscientizar sobre esse tipo de assunto também. Vinícius falou de podcast, vocês têm um podcast, depois eu vou colocar no descrição lá do vídeo, mas fala aí do podcast de vocês, como que encontra o podcast de vocês. Boa, boa. Nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, tá? Eterna Capital, chama Eterna Cast, o nosso YouTube, o nosso podcast, desculpa. Então nós temos tanto no Spotify quanto no YouTube, tá? A ideia foi trazer realmente conhecimento, então a gente aborda vários assuntos ali, desde o mercado financeiro mais puro mesmo, para o cliente que já é investidor, mas a gente costuma trazer muitos convidados externos ali para falar sobre assuntos diversos. Então, nós trouxemos inclusive o Dr. Felipe, que também passou aqui pelo canal de vocês, Dr. Felipe Souza. Ele falou sobre direito desportivo, né, ali para os atletas. Nós já trouxemos alguns atletas de voleibol profissional que são nossos clientes também. Acho que é interessantíssimo assistir o episódio deles. Falamos sobre empreendedorismo. Então, a ideia do nosso canal é trazer essa visão ali de várias frentes e que vai ajudar desde o do investidor mais básico ou até uma curiosidade mesmo sobre o mundo de esporte, o mundo do empreendedorismo. Então a ideia do canal é abordar vários assuntos. Então, tanto no YouTube quanto no Spotify. E também a gente tem as nossas redes sociais, tá? @Eterna Capital Oficial. Lá a gente traz muito conteúdo de educação financeira. Tá? A gente tem um quadro que chama Eterna Explica, que a gente explica ali coisas básicas que podem parecer básicas no mercado financeiro, mas que a gente gosta de trazer esse conteúdo educacional ali para o público geral. Legal, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E aí ainda sobre transição de carreira, né? Então, assim, um atleta super bem planejado, qual seria o cenário perfeito para uma transição de carreira? Ótimo. Quer começar, Má? Vai Vou, lá. vou mandar essa. Boa. Se a gente conseguir fazer um planejamento muito bem feito e dependendo ali da receita que esse atleta teve durante a carreira, né? Muitas vezes a gente consegue chegar numa transição de carreira onde minimamente ele vai ter tranquilidade de fazer a transição. Então, assim, a gente tem desde o cenário em que o atleta ganhou muito bem durante a carreira ali, e na hora da aposentadoria ele consegue, se quiser, viver do rendimento daquele patrimônio que ele construiu, né? E esse acho que seria o cenário ideal. Não é a realidade para poucos, talvez, mas seria a realidade, seria o cenário ideal. Mas também o importante é talvez ele ter ali uma tranquilidade para fazer a transição. Então ele sabe que ele tem um patrimônio que gera uma receita ali para ele, uma renda passiva para que ele consiga pelo menos se reposicionar no mercado. Então, quero continuar no esporte, mas como técnico. Então eu vou me preparar, vou ter que fazer os cursos, vou ter que estudar. Enquanto eu faço essa transição, eu tenho ali o meu patrimônio que me gera essa receita durante esse período, né? Então a gente tenta montar esse planejamento para chegar nesse momento
dessa maneira. A gente também utiliza outras ferramentas aqui para que, como o Vini comentou, se no meio do caminho da carreira tiver algum tipo de problema, ele também consiga ser aposentado anteriormente, que é através dos seguros. E também algumas alavancas patrimoniais que a gente faz para que no meio do caminho ele consiga ter construção de patrimônio, às vezes imobiliário, algo nesse sentido. Então, quando a gente consegue montar um planejamento completo, é tentar chegar ali nesse pós-carreira muito bem tranquilo de que você vai conseguir fazer uma transição de carreira. Acho que só complementando, acho a famosa independência financeira, né? Quando você consegue ter rendimentos dos seus investimentos que cobrem teus custos básicos, seus custos fixos. E aí você consegue fazer essa transição de uma forma tranquila, saudável, sem aquela pressão, né? Sem aquela correria. Então, pô, eu tenho ali um dinheiro que vai bancar o meu custo de vida e eu posso recomeçar, eu posso investir numa educação, num curso técnico, numa nova formação, vai ser esse dinheiro que você construiu ao longo da tua jornada que vai te manter durante esse período. Legal. A ideia é sempre otimizar dentro da sua própria realidade, né? Exato. Exato. E diversificando, como o Matheus disse, né? Não só mercado financeiro, mas a gente tem mercado imobiliário também. Então a gente também tem uma área aqui dentro do escritório que é a parte de aquisição de bens, que a gente consegue auxiliar os nossos clientes com relação a isso. Dando até um exemplo, pô, a gente pega muito jogador que está jogando fora, por exemplo, né? E aí, assim, primeiro que ele não precisa ter uma casa ali de início, que ele está jogando fora, a ideia dele é voltar para o Brasil depois com a família e tudo mais. E muitas vezes ele tem contratos de 1 ano, 2 anos, então ele vai mudando de local, né? Mas ele já pensa em ter uma casa para o pós-carreira. Então a gente consegue construir ferramentas aqui para que ele se planeje e pague muito mais barato do que se lá na frente ele for decidir ter a casa. Né? Então a gente consegue montar esses objetivos. Então a gente senta com o atleta, pô, como que está o seu contrato, quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, e aí a gente vai conseguindo construir esse planejamento junto com ele. Quero pegar aqui mais uma pergunta da comunidade, que é quais as vantagens e desvantagens para um atleta abrir um CNPJ? Em que momento isso costuma ser indicado no planejamento financeiro? Acho que depende muito do contrato que ele vai ter. Tem clube que exige isso, né? A gente vê muito aqui no Brasil, né? A maioria dos clubes aqui, pelo menos os atletas que a gente atende, eles exigem que tenha um CNPJ para patrocínio também, né? Então, quando o patrocínio ele vai pagar ali alguma coisa para um atleta, ele tem que ter uma MEI minimamente, né? Que é um custo baixíssimo. Então, acho que vale a pena sim para você não perder a oportunidade, né? E hoje esse processo no Brasil está super rápido, está super simplificado de abertura de uma empresa. Você consegue abrir tudo de forma online ali. Então, eu acho que é de acordo com a demanda. Pô, você teve uma necessidade ali, um patrocínio exigiu, um clube está exigindo, abre de uma forma rápida ali. Você tem uma MEI até um certo faturamento anual, se não me engano, hoje está em 81 mil por ano. Então, querendo ampliar isso para 140, 130, 140 mil por ano. Atingiu esse patamar, você vai para o Simples Nacional, que tem um custo ali um pouquinho maior, mas mesmo assim é o necessário. Então, é de acordo com a demanda. Se você tiver os clubes cobrando, né, tiver que fazer dessa maneira, aí não é muito uma decisão, você vai ter que seguir dessa maneira. Mas também, pensando talvez agora, quando o atleta fica num patrimônio um pouco maior, aí a gente começa a ter outros mecanismos também aqui de PJ que fazem sentido, que são holdings também, né? Então aí a gente está falando de um atleta que realmente está tendo uma receita muito interessante, muito patrimônio, muitos bens, e aí a gente consegue construir uma holding através aqui do escritório também para administração desses bens e aí tem vários benefícios ali, sucessórios, tributários que a gente consegue falar, mas aí talvez já seja um atleta que está um pouquinho maior ali. Bom, então agora a gente vai passar para uma parte, perguntas ping-pong. Vou fazer uma pergunta para cada um de vocês para a gente responder rápido. Claro que se for uma pergunta complexa, vocês podem tomar um pouquinho mais de tempo. Então, deixa eu pegar aqui. Quem quer começar? Pode ser, pode ser. Então, Vinícius, planejamento ou dinheiro? O que vem primeiro? Planejamento, com certeza. Matheus, a primeira coisa que um atleta deve fazer é receber um patrocínio. Primeira coisa que ele deve fazer é receber patrocínio.
Se planejar de novo. Então, entender ali o quanto que ele recebeu e se planejar para administrar esse patrocínio. Vinícius, erro financeiro mais comum entre atletas. Acho que, como eu disse já, é achar que aquela realidade pontual vai ser a realidade dele para o resto da vida. Então, é sempre contar com o padrão de vida menor do que você tem como recebimento. Acho que essa é uma dica valiosa. Nunca igualar. Pô, eu ganho 20 mil por mês, gasto 20 mil. Não, tá errado. Gasta metade, outra metade você vai investir na sua carreira, mas é sempre manter um padrão de vida abaixo do que você tem como rendimento. Matheus, reserva de emergência. Quantos meses de gastos você recomenda? De 6 a 8 meses, acho que tá interessante. Vinícius, melhor forma de organizar receitas variáveis, como, por exemplo, premiações. Eu acho que é você colocar ali, distribuir entre caixinhas, né? Então, pelo menos uns 30% ali destina para liquidez mesmo, tá? Para aquela, né, para aquela necessidade imediata que você pode ter. Uns 50% você deixa ele um pouquinho mais investido ali para médio prazo, né? E aí eu acho que é interessante deixar 20% para você esquecer mesmo desse dinheiro e deixar ele guardado ali para um futuro que você não vai mexer agora. Matheus, um hábito financeiro que todo atleta deveria ter. Um hábito financeiro. Ah, ter minimamente uma organização entre o que entra e o que sai de receita e despesa. E talvez também aqui ter o hábito de guardar pelo menos o mínimo. O que conseguir ele ter essa poupança. Né? Como o Vini falou ali, às vezes R$ 100, se tiver oportunidade, R$ 10, que seja. Ele tem que ter o hábito de poupar. Vinícius, investir sozinho ou com ajuda profissional e por quê? Eu sempre recomendo com ajuda profissional, porque geralmente um atleta ou ele não tem tempo para adquirir o conhecimento, ou ele não vai ter o conhecimento mesmo ali. Então a gente recomenda isso para todos os profissionais. Médicos, por exemplo, também. Médico trabalha muito, ele não tem tempo para parar e estudar mercado financeiro. Então é importante procurar ajuda profissional sempre, até para saber se está no caminho certo. A gente sempre constrói aqui um planejamento a quatro mãos. Nunca somos nós que decidimos pelo cliente. É sempre nós junto com o cliente. Então acho que a parceria sempre é importante. Já falamos aqui, né, na entrevista, mas só agora repetindo para o jogo rápido. Matheus, investimento seguro para quem está começando. Investimento seguro para quem está começando. Primeiramente, de novo, ter esse conhecimento de pessoas idôneas, né, que tem uma solidez, igual o Vinícius tinha comentado, então empresas e instituições sólidas. Se a gente for pensar direto no mercado financeiro, como um título mesmo, a gente pode falar, por exemplo, de uma LFT, que seria um título público, talvez o mais seguro hoje no mercado financeiro. Então, acho que seria por aí. Traduz o LFT, Mar. LFT é um título público do governo. Então você empresta o seu dinheiro para o governo e o governo ele te remunera por esse empréstimo que você fez para ele. Né? Então, basicamente seria isso que é LFT. Que vai acompanhar a taxa básica de juros. Então é um Exatamente. dos investimentos mais conservadores que existem, com o menor risco possível hoje no mercado. E a sigla, né? É Letra Financeira do Tesouro. Entendi. Muito bem. Vinícius, o que cortar primeiro em caso de aperto financeiro? Eu acho que é tudo que for supérfluo, né? Então, assim, a gente sempre divide aqui quando a gente vai fazer o levantamento e um diagnóstico de um cliente, o custo fixo e custos variáveis. E muitas vezes a gente encontra nos custos variáveis coisas que as pessoas pagam e nem percebem. Né? Então aquelas coisas de que o Matheus falou, né? Um streaming que custa R$ 29,90 aqui, R$ 40 ali, 30 ali, que pontualmente são pequenos, mas quando você junta ali no mês dá um valor interessante, 300, 400, R$ 500 por mês. Então eu acho que um exercício interessante que eu faço é analisa a tua fatura do cartão ali, que muitas vezes as pessoas acabam colocando tudo em débito automático no cartão de crédito. Analisa gasto por gasto e vê se realmente aquilo é necessário, se você realmente está usando aquele serviço que você está pagando. E Matheus, melhor dica para a transição de carreira no esporte? Esteja preparado ali. Se prepare antes de chegar à transição, na verdade, né? Então, acho que já tem que ser uma preocupação prévia de quando chegar esse momento. Então,
já tente entender o que você gosta de fazer, para onde você quer ir, e se tiver tido a possibilidade, tenha montado um planejamento financeiro aqui com a gente também, porque aí você vai ter uma transição mais tranquila. Maravilha. E agora, para a gente finalizar, então, um recado para vocês darem para os pais de atleta. Boa. Bom, acho que o papel de vocês, assim como o meu, também sou pai, tenho 2 meninos que também querem seguir no mundo do esporte, ainda são muito novos ainda, não sei se eles vão seguir. Eu sei que é um sonho, a maioria dessas realizações que a gente imagina para os nossos filhos acaba sendo um sonho pessoal nosso. Então, acho que um recado é, pô, deixe as crianças se divertirem, né? Acompanhe e sempre mostrando caminhos. Você, já que talvez a criança ali não tenha capacidade de estudo, estude você sobre o mercado, estude você sobre o planejamento, passe isso dentro de casa, já que as escolas hoje não oferecem esse tipo de conhecimento. Então, seja você o portador dessa informação, conte com a ajuda de profissionais, né? Então, pode procurar a gente aqui, os nossos conteúdos. Tem muita gente bacana na internet passando conteúdo também de forma gratuita. Às vezes você não precisa investir dinheiro nisso, mas é investir tempo mesmo. Mas eu acho que isso muda realmente a realidade ali. Você tira a pressão até financeira, né, desse futuro atleta ali, se você tiver uma organização, e as coisas vão ser de uma forma mais saudável. Perfeito. Estejam próximos, incentivem, sejam exemplos. Eu tive a felicidade de ter pais que me apoiaram, que estavam próximos ali quando eu jogava. Não me tornei nenhum atleta profissional, mas na base eles sempre me acompanharam e com certeza isso é uma memória afetiva que eu vou levar para o resto da vida. Então, se tornando profissional ou não, se você estiver próximo ali do seu filho, apoiando ele, com certeza ele vai seguir o seu exemplo, com certeza ele vai seguir suas palavras, ali, né, os seus ensinamentos. Então, estejam próximos e incentivem e realmente deixem que eles curtam, que eles gostem ali do que eles estão fazendo e que não se torne também uma pressão chata ali de, né, realmente tem que ser algo muito sério, né? Deixa acontecer naturalmente. Muito bem. Pegou a dica, César Augusto? Sempre. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo bate-papo, obrigado pelas dicas, por todo esse conhecimento que vocês dividiram aí com a gente. Imagina. Pra gente foi um Imagina, um prazer, a prazer. gente acompanha vocês aí, parabéns pelo conteúdo que vocês trazem, pela comunidade de vocês, a gente vê que é genuína ali a forma de que vocês querem ajudar os pais de atletas e, pô, eu fico bem feliz de saber dessas iniciativas e o que vocês puderem contar com a gente aqui, as portas estão abertas, sempre que precisar de alguma coisa, de alguma participação ali, pode contar com a gente. Poxa, que legal. Muito obrigada.